Olá a todos, continuamos aqui com o nosso estudo de Kuzer e a gente ainda está aprendendo um pouquinho sobre as grandes diferenças entre os caraítas e o judaísmo original, os Rabanim. Até agora o Haver explicou por que devemos seguir o caminho dos Rabanim e não do caminho dos caraítas. Ele explicou isso de várias formas, e explicou por que exatamente devemos acreditar na tradição e na Torá oral. Primeiramente, porque sem uma Torá oral, a Torá escrita é incompreensível. Muitas e muitas mitzvot, não temos como entendê-las sem uma Torá oral explicativa. Mitzvah de Sukkah, de Tfilim e várias outras mitzvot. Depois, existem a priori contradições na Torá escrita. O que fazer com essas contradições? Se, por exemplo, temos a mitzvah de Shabbat e temos a mitzvah de Korban Pesach, o que eu faço se Korban Pesach, o dia de fazer o Korban Pesach é no Shabbat? A priori é proibido fazer shkita, é proibido matar o animal em Shabbat, mas eu tenho a mitzvah de Pesach. O que eu faço nessa situação? Brit Milá e Shabbat. O Brit Milá pode ser feito no Shabbat ou não. Várias e várias questões que na Torá escrita não tem explicação. Não está claro o que fazer nessa situação. Então, consequentemente, devemos ter uma Torá oral que nos explica o que fazer, o que Kadosh Baruch Hu quer que a pessoa faça. Essa é uma questão. Essa é a obrigatoriedade da Torá oral. Fora isso, o Haver explicou também para o Kuzari que simplesmente tentar entender os psukim da forma como a gente quiser nem sempre vai dar certo. Tem vários psukim, como Ain Tachat Ain, olho por olho, dente por dente, que a explicação natural, a explicação digamos assim, instintiva desses psukim é ilógica. Não é possível. Olho por olho, dente por dente, alguém que machucou o olho de alguém, você vai machucar o olho dele, o que a pessoa ganha com isso? Como isso compensa o prejuízo que ele teve? Então, a explicação digamos assim, explícita dos psukim, da forma como a gente lê, da forma instintiva para esse passuco, é incompreensível, inaceitável, não é cabível. Por isso, eu falo, Haver, obrigatoriamente temos que ter uma tradição de como ler e entender esses psukim. Outro ponto que o Haver falou, que na Torá está escrito, Torá errado, Mishpat errado, que Bnei Israel eles têm que ter apenas uma Torá. E se cada um puder explicar os psukim da forma que ele quiser, da forma que ele bem entender, você vai ter 10 pessoas, 10 entendimentos diferentes. Cada um que pegar a Torá, ler a Torá escrita, entender do jeito que ele quiser, de acordo com a compreensão dele, isso daqui vai sair daqui 10, 20, 30 explicações diferentes e cada um vai ter uma Torá própria e não vai ter um povo unido em torno de uma Torá, em torno de um tipo de mitzvah, porque cada um entende isso de forma diferente, certo? Sem considerar as questões históricas de que as palavras elas mudam de sentido, certo? Palavras que antigamente significavam uma coisa, hoje em dia significam outra. Como você pode entender um texto antigo sem um metaver, sem alguém no meio para te explicar a intenção daquelas palavras? De qualquer jeito, o Haver, ele traz aqui mais uma questão interessante para explicar a obrigatoriedade da Torá oral. A questão é a seguinte: por que realmente? Qual o problema de que a Torá fosse entregue para que a gente entendesse ela, cada um do seu jeito? Por que não podemos usar a lógica humana, a capacidade intelectual humana, para explicar a Torá? Por que a gente precisa ter uma tradição que vem desde Moshe Rabbeinu, certo? Tanto a Torá oral quanto a Torá escrita foram entregues para Moshe Rabbeinu no Ar Sinai, a Torá escrita e a explicação dela. Por que é preciso ser dessa forma? Por que Kadosh Baruch Hu não liberou? Falou, olha, mandei para vocês a Torá escrita, leiam ela, entendam como vocês entenderem, e está ótimo. Digamos que a gente não vai deixar cada um entender, tá bom? A gente vai formar aqui um grupo, um VAD, que vão ser os responsáveis por entender a Torá escrita, e o modo como eles entenderem, como a maioria desse grupo entender, digamos assim, se fosse um Sanedrin, um Beidin, um tribunal, esses Hachamim vão se juntar, como eles entenderem a Torá escrita, essa é a forma que o povo vai cumprir. A gente mantém o povo unido, não é cada um faz o que ele quiser, é um grupo de pessoas que vão decidir para todo mundo o que fazer. Por que não fazer dessa forma? Por que precisa ser entregue também uma Torá oral que vai explicar exatamente como entender a Torá? A gente podia escolher um grupo de 10, 50, 100 sábios, os mais inteligentes da geração, e falar para eles, olha, essa é a Torá, nós queremos que vocês façam alahot práticas, tirem dessa Torá escrita as alahot, os comportamentos práticos de como devemos viver a vida. E assim o povo judeu inteiro, aquela geração inteira vai viver. A próxima geração vai escolher se eles querem manter o que a geração anterior entendeu, a explicação deles,
Ou o próximo, a cada 50, a cada 100 anos, vai mudando. Qual o problema disso? Por que não foi feito dessa forma? Eu falo, Haver, para o Kuzari, que olha, que os Karaim, uma das bases da ideia dos Karaitas, que isso também é muito comum hoje em dia, a gente acaba encontrando pessoas por aí que vêm dessa forma, eu vou explicar as mitzvot do jeito que eu entender. E o jeito que eu entendo é o jeito correto. Pessoas com uma autoestima muito grande, de que a forma como eles entendem o Passuk, com certeza é a forma correta. E não tem outra explicação, e isso daqui tem que estar certo. Isso daqui não é bom. Isso daqui não funciona. Porque a lógica humana, ela não é perfeita. A lógica de cada um em um, a forma como a gente analisa a situação, ou como a gente analisaria um passuk, nem sempre ela é correta. Muitas vezes a gente se confunde, a gente se engana, a gente acha uma coisa, 5 minutos depois, ou 1 ano depois, a gente muda de ideia, a gente acredita em alguma coisa e depois de conversar com alguém, a gente fala, olha, realmente o cara lá tem razão, talvez eu vou mudar de opinião. A opinião humana, a nossa lógica, ela é incompleta. Tem muitas e muitas coisas que, a priori, se a gente fosse analisar de fora, a gente diria, isso aqui é impossível. Não tem chance disso acontecer. Mas na prática acontece. Ou seja, a realidade e a lógica humana nem sempre andam juntas. Certo? Pega um avião, por exemplo. Hoje em dia a gente está muito acostumado que o avião consegue voar, a gente está acostumado de que a gente entende mais ou menos, se não muito bem, pelo menos a gente entende que fisicamente como o avião consegue voar, mesmo que ele é muito, muito pesado, tem o vento, tem a inércia do avião, a gente entende, consegue talvez entender um pouquinho, se procurar no Wikipedia você vai entender melhor. É possível, mas logicamente a gente diria que um negócio de 3, 4, 5, 10 toneladas não tem como voar, não tem como esse negócio ficar planando. Um passarinho levinho, pode ser que ele consegue voar, uma folha, um aviãozinho de papel, sim, mas um avião de várias e várias toneladas, como isso daqui voa? A lógica nos diria que isso é impossível. Por quê? Porque a nossa lógica não está completa. A gente estudar o assunto, estudar a física por trás do voo, a gente vai conseguir entender, realmente. Mas, a priori, na primeira vista, a gente diria que isso é impossível, que esse avião não tem como voar. Existem halachot que nem sempre a gente entende, nem sempre a gente compreende a ideia por trás delas. Nós analisaríamos isso de forma incorreta. Então, por exemplo, se a pessoa ele tem um cachorro, em casa tem uma criança. O cachorro quebrou um vaso na casa de uma visita, na casa de alguém. E a criança quebrou a janela, jogou uma bola de futebol e quebrou a janela. Qual eu preciso pagar? Qual dos dois é necessário pagar? A priori, nós diríamos que, olha, o cachorro não tem capacidade mental nenhuma. O que eu posso fazer? O cachorro pulou e quebrou o vaso, não tenho controle sobre ele. A criança, meu filho, eu deveria ter educado para que ele não quebre as coisas das pessoas. Porém, a Laha diz exatamente o contrário. O cachorro, por não ter intelecto, por não ter pensamento, eu tenho responsabilidade sobre ele. Eu preciso controlar ele. A criança que consegue pensar sozinha, eu não preciso controlar. Obviamente, eu tenho que tomar cuidado para o meu filho não quebrar a coisa das outras pessoas, mas se ele prejudicou, eu não preciso pagar por isso. Nem sempre o nosso primeiro pensamento, a forma como a gente vê as coisas, é a correta. Então, por exemplo, tem uma questão interessante física que diz o seguinte: o que aconteceria se a pessoa conseguisse viajar na velocidade da luz? Se a gente conseguisse viajar muito, muito rápido, igual a velocidade da luz. Nessa situação, o tempo passaria mais devagar. Então, se alguém viajasse na velocidade da luz durante 1 ano, quando ele parasse, ele fosse encontrar as pessoas que ele está viajando há 1 ano, certo? Ele deu voltas na Terra durante 1 ano na velocidade da luz. Quando ele fosse encontrar as pessoas que ele encontrou 1 ano atrás, teria passado mais do que 1 ano. Teria passado muito mais do que 1 ano, às vezes o dobro ou muito mais. Como pode ser? Só porque eu viajei rápido, de repente o tempo passa mais devagar? E se a pessoa viajar na velocidade da luz, o tempo para de passar. Tem questões que eu não entendo também. Talvez alguém aqui é físico e entenda a questão. Mas tem questões que a gente não entenderia, não faz muito sentido. Logicamente, tá bom que eu viajei rápido, mas por causa disso o tempo vai passar mais devagar? Não faz sentido. Verdade, não faz sentido. Mas é um fato, é uma metziut, essa é a realidade. Então, se for assim, se for dessa forma, quando a gente lê um passuco, a gente acha que entendeu a mitzvah, a gente acha que a gente sabe exatamente o que a mitzvah quer dizer, como é a forma de entender essa mitzvah, isso não quer dizer que a nossa lógica original esteja certa. O primeiro pensamento, a primeira forma de entender, mesmo que a gente se aprofunde
Ainda com certeza tem muito mais do que se aprofundar. A gente não consegue explicar as coisas de forma lógica e ter certeza que isso está certo. É sempre preciso que tenha uma fonte mais elevada, uma fonte divina. A Torá oral, que ela foi entregue por Moshe Rabbeinu e foi passada de geração em geração, ela é a fonte divina que explica a Torá escrita. Ela pode nos dizer exatamente o que sim e o que não. A lógica humana nem sempre ela é correta. A gente muda de ideia facilmente, às vezes a gente entende as coisas errado, e depois, quem não passou por uma situação em que ele viu uma coisa acontecendo e depois ele descobriu que ele entendeu errado? Ou ele entendeu, achou que tinha certeza de alguma coisa, certeza absoluta que ele tinha razão, e depois ele viu que, olha, tinha lá um detalhe que ele não percebeu, que ele não viu, que ele não levou em consideração. Tem tantos pensamentos, tantas opções, que não dá para deixar para o cérebro humano, para a capacidade intelectual humana tomar decisões do que é certo e o que é errado. De qualquer jeito, o Haver continua explicando, por exemplo, trazer um outro exemplo que ele traz aqui. Existe uma proibição da Torá de comer basar trefa, um animal tarefa. Um animal taref é um animal que ele está quase morrendo. Ele está prestes a morrer, ele não vai durar mais que um ano. Ele tem alguma doença, ele tem alguma coisa que faz com que ele vai morrer e não vai viver o próximo ano. Esse animal é chamado de basar trefá, é proibido comê-lo. O que acontece, por exemplo, na seguinte situação? Qual dos dois animais é kasher? Eu vejo um animal velho, já bem velhinho, já todo caído, todo fraquinho. Eu sei que, olha, uma semana não vai passar. Esse animal não vai durar mais do que uma semana. Vou lá e faço o shritá nele, certo? O animal já bem velho, já sem força, sei que está acabando a vida dele. Faço o shritá. O outro animal, perfeito, forte, anda por aí sem problema, corre para cá, corre para lá, com vigor. E ele tem um pequeno furo no pulmão, que eu não consigo ver. Um furinho no pulmão. Qual dos dois animais é kasher? Qual dos dois animais é considerado um animal que eu posso comer e não é basar trefá, e não é tarefa, ou seja, ele não vai morrer em breve? A pior eu diria, olha, o animal que está prestes a morrer, que eu estou vendo ele quase caindo, quase morrendo, esse animal é tarefa. O outro, que corre de um lado para o outro, às vezes eu nem vi o furo no pulmão, ou mesmo que eu saiba, um furinho no pulmão, que olha a força que o animal tem, respirando super bem, não tem problema. Alahá é justamente o contrário. O animal que está velho, eu não tenho certeza que ele vai morrer. Pode ser que ele vai acabar durante um ano, certo? Muita gente, muitos animais, às vezes parece que está no fim da vida, ele dura muito mais. O animal que tem um furinho no pulmão é um tipo de doença, é um tipo de machucado que não tem conserto. Que o animal não vai viver muito. Aos poucos esse furinho vai aumentando e acabou, esse animal não vai durar muito. Então, o que eu vejo exteriormente, o que parece para mim correto, nem sempre é o correto na verdade. Por isso, existe a obrigatoriedade de ter uma Torá oral. Uma Torá oral são os conhecimentos, é a sabedoria, é a lógica divina entregue ao ser humano. E essa é a forma correta de ver o mundo. Na continuação, a gente vai ver um pouquinho sobre algumas alachot um pouquinho estranhas. Alachot de Eruv, por exemplo, em que eu considero como se o lugar tivesse virtualmente fechado. Como isso é possível? Se está fechado, está fechado. Se não está fechado, não está fechado. Mitzvot de Chachamim, mitzvot dos nossos sábios, que às vezes parecem um pouco piada, às vezes é um pouco brincadeira. Eu finjo que eu preciso de alguma coisa, eu posso fazer. Na continuação veremos um pouco mais. Tchau, tchau, até mais.